Vamos lá! Caí de paraquedas aqui, invadi o KaiCast. Eu sou o Léo Marmite, diretor técnico da Just Run, e hoje vou apresentar esse bate-papo aqui. Estou, logicamente, com a Thay, que é dona da Kai Store, e hoje quem a gente trouxe para o papo também é a Fê Tristão, corredora e super conhecida na minha cena e também na cena da Thay. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada, Léo! Que feliz ter vocês aqui. Léo, hoje tomando conta aí e falar de uma coisa que a gente ama, né? Tanto eu quanto a Fê, nos conhecemos pessoalmente agora e nós amamos, né? Nós três. Aí, vamos nessa! Obrigada pelo convite de estar aqui, conhecer, né? Você também pessoalmente, conhecer a loja, eu ainda não tinha vindo, só ficava lá stalkeando no Instagram. Então, parabéns, a loja é linda e obrigado pelo convite, né? Vamos nessa. Difícil saber por quem a gente começa, né? Mas como a gente está na casa dela, a gente tem que fazer, né? Esse proforma aí. Tá aí. Como que tu vê, né? Percebe aí essa ascensão das corridas de rua e como tu entende e empreende dentro dessa cena, como tu consegue ver e vislumbrar a loja dentro dessa atmosfera. Então, como que essa conexão acontece? Conta um pouquinho pra gente aí, como que a corrida interage aqui. Eu acho que essa geração, principalmente pós-pandemia, todo mundo está olhando mais para saúde, né? Isso envolve atividade física, alimentação saudável, né? O mundo wellness. Então, a corrida, ela é um esporte muito democrático e que todo mundo pode começar em qualquer lugar, né? Justo. Às vezes eu tô sem dinheiro para começar uma academia, com personal, mas a corrida você pode ir na rua, né? Então eu acho que ela é muito fácil para você começar. Obviamente basta você querer, né? Isso. E se dedicar, né? Ter um foco e eu acho que ela quando você se dedica e tem esse foco, você começa a ver o resultado mais rápido, talvez, do que outras práticas, né? Fazendo uma corrida, aí você já vê a medalha, aí você já vê o grupo de corrida que vai te estimular, né? Já vai entrando nesse mundo. Né? São as comunidades, né? Então, eu acho que a corrida, muita gente fala que ela tá na moda, mas, ao meu ver, ela não tá na moda. Ela veio para ficar, né? Sim. E tá fazendo parte da vida de muita gente, né? E a gente quer levar isso para mais gente ainda. Muito bom. Talvez dentro desse contexto aí, também a Fê cai aqui no nosso papo. Fê, como é que tu começou? Como que a corrida entrou na tua vida? Enfim, conta pra galera que não te conhece, como que essa cena se deu aí. Olha, eu vou até pegar o gancho que você falou, que se a corrida for uma moda, que moda boa, né? Que moda que traz saúde, que traz comunidade, que traz superação, que te desafia. Cara, eu acho que essa moda tem que ficar mesmo. Então, se for uma moda, que bom, né? Que fique. Eu comecei estimulada, se eu for parar para pensar lá no meu primeiro 5 km, eu comecei estimulada por uma comunidade, né? Que começou a falar sobre se exercitar. E realmente, a corrida ela é uma coisa muito fácil, ela é natural. De você sair caminhar, de você trotar, sem ter muita informação, sem ter muito entendimento, você consegue iniciar. É claro que, falando de grandes distâncias e falando de performance, a gente não pode esquecer, e não é porque eu estou do lado do Léo, mas é que eu levanto essa bandeira e foi a decisão que eu tomei quando eu decidi aumentar a distância, esteja do lado de um profissional. É isso aí. Né, esteja acompanhado por profissionais. Eu não digo só de que um educador físico, um treinador que vai te preparar, mas tudo envolve alimentação. Aí você já começa a ver uma roupinha diferente, um tênis que vai casar com a tua pisada, com o teu estilo. Então, é natural começar? E depois, se você quer se aperfeiçoar, você tem que buscar esse aperfeiçoamento em todas as áreas que envolve o correr, né? Então, eu comecei simples mesmo, com o que eu tinha em casa. O tênis que eu tinha, a bermuda que eu tinha, a camisetinha que eu tinha, e eu fui. E realmente, a primeira corrida, ganhar aquela medalha, cara, é surreal, assim. É maravilhoso mesmo, faz você querer estar ali. Quanto tempo faz isso, mais ou menos, Fê? Lembra? 2016.
Ó. Se eu não estou enganada, Quase 10 2015, anos. 2016, é 10 anos. meu primeiro 5K. E eu fiz uma corrida por ano. Fiz um primeiro 5K num ano, depois eu fiz um segundo 5K no segundo ano. E aí depois realmente eu queria uma regularidade de fazer. E aí eu queria 10 quilômetros e eu percorri muito para fazer meu primeiro 10. E eu queria um 10 ainda abaixo de 1 hora. Que daí tu começa a entender, Sim. né? Sub não sei o quê. E aí eu falei, eu queria 10 abaixo de 1 hora. Eu treinei muito e eu fiz em 1h07. Deu na trave. Mas Faz parte? aí depois virava abaixo de 1 hora nos treinos e aí eu tava feliz, assim. Maravilha. Feliz. Corrida, de fato, vai conectando as pessoas, né? Tem essa facilidade do start, eu acho que uma das modalidades, de fato, mais fáceis de se começar. E aí a gente tem todo o benefício, né? E endorfina e serotonina, né? E a sensação de prazer, né? A cada treino, essas conquistas que a gente vai acumulando ao longo da jornada, não só com as distâncias, com o tempo, né, que você vai se expondo à prática. E, logicamente, aí os eventos entram firme nessa cena aí. Tem muita prova rolando, né? Tem um cenário amplo aí, não só aqui onde a gente está em Floripa, que é uma das capitais do esporte de endurance no Brasil, né? A gente tem grandes eventos, os maiores eventos, eles só acontecem aqui na nossa cidade, né? Das grandes bandeiras, enfim. Acaba que isso também gera um cenário super propício e apropriado. Tá, e como que tu vê a ascensão das marcas, né, do mercado, enfim, né? A gente está numa loja com muitos produtos, né? E a gente vem tentando transferir isso, que não são só produtos, né? São equipamentos. Sim. Né? Então o vestuário se tornou há muito tempo um equipamento, que eu acho que é algo que a gente simplesmente achava que era só uma peça de roupa. Hoje não, ela é super pensada e desenvolvida, enfim. Como que tu vê a ascensão das marcas, né, no mercado, enfim, e esse mix também junto com os eventos? Como a Fê falou, todo mundo começa com o que tem, né? Então, lá em 2016, quando ela começou, talvez, eu não lembro datas assim, mas talvez não tinha uma bermuda específica para corrida, né? Hoje já tem. Hoje já a tecnologia é em primeiro lugar nas marcas, né? Então a tecnologia e qualidade vem em primeiro lugar. Por que que aquele top é com uma alça mais larga, por exemplo? Para sustentar aquela mulher que tem um busto maior, né? Tem tops anti-flacidez, por exemplo, né? Tem top com ajuste, por quê? Para a mulher que tem mais busto, mais as costas mais finas, né? Então, a tecnologia hoje vem muito em todas as marcas, né? Todos os produtos são testados, né? Antigamente não tinha tecido com proteção solar, por exemplo. Sim. Não tinha tecido com repelente, por exemplo, né? Hoje já tem. A maioria das marcas, quase 100% dos produtos vem com proteção solar. Maravilha, você vai correr... Bacteriostático também, né? Sim, pra não dar cheiro. Exatamente. Então, 100% poliamida, né? A composição dos tecidos também mudou. Claro que ainda existe, né? Mas as marcas que estão lá em cima hoje trabalham com uma poliamida, que é um tecido melhor, um tecido com uma durabilidade que não vai deixar cheiro, né? Por que que a bermuda tem mais compressão, né? Elas pensam muito nisso, né? Por causa da assar, por causa da vibração muscular também. Por que que a meia tem que ser uma meia de poliamida? Porque senão vai ter assar, vai fazer bolha no pé. Então, hoje a tecnologia está muito aliada, né? Tênis nem se fala, né? Cada coleção, os tênis vêm, assim, 200 gramas, 190, muito leves, né? Para ajudar na performance. Então, as marcas olham muito para isso e olham muito para a dor dos seus clientes, né? Um exemplo que eu falei da mulher, que tem, né, o busto. Então, por que com top? Tem mulher que até hoje vem aqui, corre com 2 tops, corre com um sutiã e um top em cima. Hoje não precisa, a gente tem as marcas que olham para essa nem dor. Deve, né? Não, nem deve. Né? Então, as bermudas com bolso, meu Deus, quando inventaram isso, que maravilha, porque não tinha, antes não tinha, né? Era só aquele tecido mais grosso, né? Tipo um cotton de antigamente. E hoje já não, são tecidos super leves, secagem rápida, com proteção solar, então isso faz diferença. Como a Fê falou, quando a gente começa a entender um pouquinho, tem até um meme, né? Eu achei que era só colocar um tênis e correr. Mas faz diferença. Faz diferença quando a mulher corre
um top que ela não se preocupa durante a prova, né? Ou uma bermuda que não sobe e desce, meu Deus, aí o pace baixa e, né? Fora os outros acessórios, né? Acessório para cabelo, viseira, né? Faixinha para esquentar. Tem muito acessório hoje que é para ajudar, né? Na performance de todos. Então, hoje, as marcas que eu trabalho aqui, elas olham muito para isso, para a dor das pessoas, né, do cliente e tecnologia. Thay, tu comentou, né, a gente às vezes confunde, né, especialmente os iniciantes, né, a gente confunde performance com correr rápido. Não, performar é você ser eficiente. Então, facilitar a performance não quer dizer que você vai botar a roupa, enfim, um acessório, o tênis e vai ficar mais rápido. Não, você vai ser mais eficiente. Então, se o tecido te ajudar, tu tinha problema de assaduras que não sabia como resolver, aí foi atrás de um equipamento e o equipamento melhorou a sua performance, não te deu aquele desconforto, né? Então, isso tudo vai criando benefícios e a gente vai performando melhor, né? Então, melhorando aí esse aspecto. Eu gosto muito disso que você falou e eu sofri muito, porque quando você começa a praticar, quando eu decidi fazer a minha primeira maratona, a gente não sabe tudo que vai vir, a gente sabe que vai ter as distâncias longas que a gente vai ter que fazer. Mas aí que você começa a estar muito na estrada, treinando, e você começa a perceber as assaduras que vêm. Então, eu perdi muito peso e o meu top, ele ficou frouxo. E eu levei muito tempo para perceber isso, assim. E eu só consegui, muitas vezes eu só percebia o quanto o top me machucou quando eu entrava no chuveiro e eu tava toda assada. Então, assim, eu sofri muito com isso, muito mesmo. Eu tive que trocar o modelo do top, porque daí não tinha que ter costura, que ele me machucava. As bermudas, ela tem até hoje um tamanho específico para não roçar a minha coxa uma na outra e assar. A meia, eu sofro muito com dores nos meus pés, então a meia, o tênis. Então, para mim, é fundamental. E às vezes eu custo até trocar a roupa, eu vou com a mesma roupa que eu sei que não me machuca, justamente porque eu sofri muito de dor. Nessa última prova, eu tinha, acho que esquecido um pouco disso, e eu usei um top que não era o mais adequado, e ele me machucou. E eu só senti quando eu fui tomar banho e eu tava com meu peito machucado, assado do top. Então, assim, faz diferença, faz, porque muitas vezes isso pode te tirar de uma prova, dependendo da tua resistência de dor. Isso pode te machucar, então, assim, se você não ficar atento. Então, tem coisas que não é assim, que besteira, virou agora um desfile de moda. Não, gente, eu sou prova viva que isso realmente machuca e isso, dependendo da tua frequência, da tua rotina de treino, se tu tá treinando 4 vezes na semana, como eu já cheguei a ter 4 vezes na semana de corrida, quando eu estava, né, no triatlo, era todos os dias, não tinha off, é muito treino. Então, tu tem que estar com uma roupa que realmente vai ser confortável, adequada para os teus treinos ali. Então, a tecnologia hoje, e ainda bem que as marcas hoje pensam isso, olham para isso, e a gente tem uma N variedades para escolher, né? Não só de cores, modelos e as tecnologias que vêm acompanhada, né? É isso aí. Bom, a Fê comentou rapidamente aí da prova final de semana e tem uma cena que acabou que deu uma chamada de atenção a mais. A gente se cruzou no quilômetro 20 praticamente, que é onde a gente fica agitando a galera, né? E vi a Fê por ali e aí fui dar a força para ela, né? A gente não tem um vínculo de profissional e nada, só amizade, a gente se conheceu na cena e tudo mais, e fui do lado dela lá, né, conversando, dando aquele último incentivo, e essa publicação aí, essa foto deu uma repercutida grande. Tem uma campanha aí, hein? Foi na Just, agora tem uma campanha rolando aí. Ô Fê, bom, quem te conhece sabe que a prova foi difícil, a gente estava num final de semana também mais complicado, por causa da umidade, por causa da temperatura, mas conta um pouquinho para a galera aí, especialmente dessa prova. Então, como é que tu resolveu encarar a meia maratona, né? E como que essa prova se transcorreu até aquele momento, né, da gente se ver lá no quilômetro 20?
Léo, eu tomei a decisão de fazer essa prova e eu vou dizer assim, não façam isso em casa. Eu tô com um volume para meia maratona muito baixo. E eu acho que tá aí uma questão muito importante de a gente sempre lembrar. Não é porque um dia eu já fiz, um dia eu já estava treinada, que isso vai no esporte. Bom, você é profissional nessa área, o nosso corpo tem memória sim, tudo isso ok. Mas se eu tô com baixo volume, eu sei que eu não estava com volume para uma meia maratona. Eu estava consciente. Eu fui porque, o que me motivou aí? Eu tinha amigos fazendo a primeira meia maratona a primeira vez. Ai, Fê, vai comigo, preciso do teu apoio, da tua... E eu fui com esse intuito, de apoiar amigos. E aí eu venho numa jornada de mudança da minha vida profissional muito grande e uma carga de trabalho grande, né? Com muitas... Trabalhar eu sempre trabalhei muito, mas eu tô com um momento da minha vida muito diferente do que há muitos anos eu vinha fazendo. Isso tudo é novo. Então eu digo que as abóboras levam tempo para se ajustar na carroça, né? E uma hora elas se ajustam de volta e a gente entra no trilho. Mas por enquanto elas ainda estão se ajustando. Então eu tô entre horas eu consigo treinar com regularidade, horas não. Eu tô fazendo o que dá com as ferramentas que eu tenho nesse momento, né? Então eu não quero estar fora do jogo. Então eu sabia que ia ser desafiador. Mas eu achei que ia ser desafiador lá pelo 17, né? E foi lá pelo 14. Então eu comecei com uma contratura e aí essa contratura evoluiu. Chegando no túnel. Chegando no túnel. Viu? E aí quando eu estava chegando no túnel, eu atravessei o túnel, sabia que ali tinha uma ambulância e eu falei, cara, eu vou passar ali, vou aplicar um produto ali, canforado e tal para... Só que quando eu cheguei ali, meu marido estava gerenciando aquele posto de hidratação e hoje que eu também fiquei assim, ele se espantou. Talvez eu estava muito mal, porque ele se espantou muito, ele não sabia o que fazia. E aí eu só sentei na ambulância e disse, meu quadríceps embolou todo. A coxa. Embolou toda e ali eu falei, meu Deus, eu acho que essa prova eu não termino. Eu nunca tinha pensado isso em nenhuma prova. Falei, eu acho que essa prova eu não termino. E aquilo me deu uma raiva. Primeiro sentimento... Foi raiva. Foi raiva do tipo... O que eu tô fazendo aqui? Por que eu me meti nessa? Não, a raiva de eu pensar que eu não ia fechar a prova. Ah, entendi. Não foi porque eu tava ali, eu queria estar ali. Mas assim, que raiva de eu estar naquela situação de não estar treinada, de não ter me disciplinado o suficiente, ou de não ter escolhido uma distância menor. Não de estar fazendo a prova, mas de raiva das minhas decisões erradas, talvez. Tá. Talvez eu acho que seja isso. E aí eu falei, não, eu vou terminar essa prova. E aí o cara conseguiu lá desembolar a minha coxa e eu fui. Aí parece até que eu ressuscitei, assim. Eu sentei na ambulância, porque eu deitei, o cara me deitou na ambulância. E aí eu sentei e disse, gente, eu quero só água agora, para terminar a prova. E aí tá, eu dei a volta no túnel. E aí começou na outra coxa e meu marido disse assim, meu Deus, Fê, não, tu não tá? Ele dizia assim, não, tu não tá com cãibra, tu não tá. Eu falei, eu tô. Ele não tá. Eu falei, eu tô. Mas vai passar. Eu passei gelo. E ali eu decidi, eu vou terminar a prova, seja caminhando ou correndo, eu vou terminar a prova. Eu sabia que tinha 6K pela frente ali. Eu sabia que ia ser difícil. Já normalmente é difícil, do 17 é o nosso atoleiro, né, às vezes. Falei, mas eu vou terminar. Eu botei um foco e fui, assim. Então eu corri muito, e eu corri muito bem, assim, até. E aí quando vinha a contratura, eu parava e eu caminhava. Pra mim, aquilo foi começando a me dar um sentimento de que eu estava fracassando na prova. Eu acho que esse foi o pior momento para mim. Um julgamento de quem estava te vendo ali numa situação que não é comum para ti. Eu acho que isso tentou me pegar, Léo. Porque, principalmente no funil. E eu acho que eu coloco na foto quando que eu tô com você, porque eu me senti com vergonha ali. Eu relato isso no meu post. Eu me senti com vergonha de mim. Porque relativamente eu sou conhecida em Floripa, e eu tô em Floripa, várias assessorias, e aí eu pensei, que vergonha cruzar a linha de chegada desse jeito. Eu me senti assim, que vergonha. Então, e eu tive que, naquele momento de tudo, de controlar a dor, de pensar em tudo isso, eu tive que me restabelecer mentalmente e dizer, vergonha para quem? Eu devo o que para quem? Aí, ó. Né? Eu devo o que para quem? Para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu escolhi estar ali.
E eu sabia que podia dar muito certo, como podia dar alguma coisa. Como para todo mundo, né? Até uma pessoa muito bem treinada, Exato. naquele dia pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer. Né? Então, eu comecei a refletir que eu não preciso ser a Mulher Maravilha, né? Então, isso foi uma coisa que trouxe muito discernimento para minha vida. Eu não preciso ser Mulher Maravilha, não precisa estar perfeito tudo. Pode dar alguma coisa errada mesmo se eu estiver treinada ou mesmo, né? Enfim, melhor dar alguma coisa errada treinada, né? Mas eu sabia que algo podia acontecer. Mas eu me senti com vergonha dos julgamentos. E talvez ninguém nem tenha me visto. Talvez, né? E é claro, a gente passa, a gente vê. E eu coloco no meu post, eu digo, é muito mais legal você ser amigo de um campeão do que ser alguém se arrastando para chegar. Mas o que eu recebi de devolutivo foi que isso é muito mais realidade do que hoje a mídia digital recorta. Que tá tudo bem, que todo mundo tá vencendo, que todo mundo tá fazendo um pace super rápido, de que a vida tá plena para todo mundo. E aí você te olha nesse cenário e pensa, sou uma fracassada. Muitas pessoas Muitas pessoas se identificaram com o que eu coloquei ali, porque é a realidade da maioria, né? Que não é mostrado talvez hoje no digital. Então, eu fiquei, eu lutei muito até de postar algo. Eu fiquei pensativa uns 2 dias antes de postar. E eu postei e saí, fui fazer minhas coisas. E eu vi a repercussão do post, que está repercutindo todo dia. A repercussão, eu falei, gente, eu não imaginava mesmo. Porque, para mim, é a maior parte das vezes, né, não dá certo alguma coisa. Você treina, tem dia que não vai bem, tem dia que você não está com vontade. Quando você treina muito, você passa por muita coisa, né? Então, assim, o aprendizado que eu tiro de tudo isso é não desistir. Eu tinha condições físicas, óbvio, eu não ia colocar minha saúde, minha vida em risco, né? Eu tinha condições físicas para terminar a prova. Função teu histórico. Exato, né? Eu não comecei ontem, então assim, eu não me coloquei em risco de saúde, em risco de vida. Então assim, eu tinha condições de terminar a prova. Não na maneira como eu gostaria, não. E aí isso foi a parte do meu psicológico, de cuidar do que eu estava pensando de mim mesma. Não é um fracasso, né? Foi só uma prova que não saiu. E esse peso das costas saiu imediatamente depois da linha de chegada ou foi algo que foi maturado aí nas horas ou enfim nos dias pós-prova? Eu acho que ficou um pouco depois porque eu não falei, a maioria das pessoas não sabiam que eu tinha feito a prova. E eu tinha feito só uma foto com a medalha porque eu cheguei sem bateria no celular. Eu acho que, sabe quando tudo parece que tá errado, mas depois você reflete que tudo conspirou para ser assim, né? Eu não tava com bateria no celular, então eu não consegui filmar nada, eu não consegui fazer foto depois. E eu fiz uma foto quando eu consegui restabelecer a bateria do meu celular com a medalha. E foi a única foto que eu fiz. Então eu fiz um videozinho na largada com as meninas e uma foto depois e nada mais. E eu fiquei pensando assim, não vou contar para ninguém que eu fiz essa prova, já que ninguém me viu. E quando eu postei, muita gente falou que me viu. Né? Sim. Fê, eu achei que era tu, mas eu achei que não era tu. Acho que até as próprias pessoas se espantaram de ver, porque eu cheguei com muita dor mesmo. E até as próprias pessoas falaram, não pode ser a Fê, porque eu acho que eu nunca cheguei desse jeito, né? Eu acho que nunca ninguém talvez tenha me visto assim. As pessoas me veem como uma pessoa muito forte, muito resiliente, que vai, que encara. E eu sou essa pessoa mesmo, mas naquela prova deu as dores, né? E tá tudo bem. Então, eu não postei. E aí, quando eu decidi postar no digital, que eu ia falar disso, aí eu acho que já tinha passado um pouco. Mas eu ainda fiquei um tempo com vergonha de mim, confesso. Até cair a ficha. Até aceitar que estava tudo bem. Muito bom. A gente tem uma história aqui na loja. A Thay desafiou a GE para correr a primeira vez, né? E atrás da primeira medalha dela nos 5K. Também da maratona aí no dia seguinte, né? Correu a meia no sábado, a GE correu os 5K no domingo. Tá, e como é que foi esse processo da GE, né? Da onde veio essa iniciativa, enfim. Acho que dividir isso com a turma também é muito legal, porque muita gente acaba que se põe, às vezes, até mesmo antes de passar ou se sujeitar a passar pelo que a Fê sentiu, de pô, eu não pertenço a esse ambiente, não posso estar aqui, não vou me permitir alguém olhar para mim assim, por que será que ela está correndo?
faz o menor sentido. Então, como é que foi essa cena aqui dentro? Como é que foi essa transformação? O que tu percebeu? A Gé, ela começou a trabalhar aqui tem pouco tempo, né? Ela começou tem 4 meses e sedentária, não fazia nada, tava um pouquinho acima do peso. Ex-fumante, né? Ex-fumante, ela já foi obesa também. E depois ela vem contar essa história, né, Léo? Aí, ó, que gravar, dica Gé. de spoiler, hein? Não estava combinado e não tem nada programado aqui, não tem roteiro, então já matei um spoiler aqui. E claro, ela começou a ver essa movimentação, né, da loja, de tudo, do meu estilo de vida, né? Eu transmito muito isso, né? A loja é muito o meu estilo de vida, então ela começou a ver isso desde a comida, desde o almoço, da marmita, do lanche da tarde, né? E a gente foi conversando, eu fui falando algumas coisas para ela, e ela foi vendo a movimentação natural da loja, né? Todo mundo que vem aqui ou faz alguma atividade física ou tá buscando uma roupa para começar, né? Então tá olhando para isso e ela foi vendo tudo, né? Aí veio a Alto Giro, que é uma das marcas que a gente trabalha aqui na loja como patrocinadora da maratona. Vamos fazer a prova? Eu olhei para ela, vamos fazer a prova? Chegou a hora, né? Ela olhou para mim com o olho desse tamanho. Não, mas eu não corro. Eu falei, sim, mas se você quiser, você pode começar. Será que eu consigo? Eu falei, consegue. Se você tiver foco, determinação, você consegue. Faltava quase 2 meses, né, Léo? 8 e daí o Léo e Thaís é sempre aqui. A gente, vamos, just run. É com vocês agora. Aí a Gé topou, deu quase 2 meses ali. Ela já tinha tido um contato há muitos anos atrás com a corrida, assim, por conta, né? Foi correr sozinha. E ali foi aprendendo, né? Foi aprendendo e entrando no mundo, e vendo tênis, e vendo a bermuda, e vendo top, melhorando a alimentação. Antes da prova, ela já tinha emagrecido só com alimentação, assim, 5 quilos. Só por conta da rotina, assim mesmo, né? Hoje até eu tava mostrando, falei, Gé, olha uma foto, fazia 1 mês que ela tava na loja. O rosto bem diferente, a perna, assim, ela falou, meu Deus, falei, olha a mudança. E sem muito esforço. Treinando ali, ela ainda não tá fazendo fortalecimento, ainda não começou, mas eu tô ali no pé dela. Pequenos passos. Mas hoje ela ia sair daqui, não foi de manhã, saiu da loja, falou que ia correr, tá começando a levar o marido também. Então vai contagiando, né? E foi natural ela vendo isso aqui, né? Não foi que a gente brinca, né? Teve uma brincadeira até na prova que ela pegou um cartaz e falou: eu comecei a correr para garantir o meu emprego. É verdade. Né? Mas gosto dessa estratégia, acho boa. Mas foi uma coisa natural, né? E obviamente ela quis, né? Começar. E ela viu o tanto de benefício que tá fazendo para ela, né? E falou que já vai ver uma bicicleta para a filha, para quando ela for correr levar a filha para andar de bike também, né? Então aí levando mais gente, amigas dela já mandaram, nossa, eu tô querendo começar a correr, você vai comigo? Você vai caminhar comigo? Como que você começou, né? Ninguém vai começar correndo 1 quilômetro. Não vai começar. Nem quem correu a maratona. Começou correndo, andando. Exato. Né? E ter a paciência de progredir devagar, né? E aí entra o profissional, uma assessoria que é indispensável, né? Para não pular etapas, né? E se machucar ou acontecer alguma outra coisa. Maravilhoso, né? A vantagem de estar numa comunidade que te inspira, né? Então, assim, estar aqui nesse ambiente de trabalho que já é propício, estar com pessoas que saem para fazer atividade física. Cara, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que andar com pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer, né? Então, assim, eu sempre falo, sentado no sofá não vai te fazer nada, né? Anda com pessoas assim, anda com pessoas que vão caminhar, que vão, sei lá, que vão pedalar, enfim. Eu sempre tenho algo que eu aplico comigo, né? Quando eu precisei criar a disciplina, eu lembrei de qual era a atividade física que eu mais gostava na minha juventude, na minha adolescência. Porque se eu fizesse aquilo com regularidade, alimentava a minha criança, né? Fiquei nervoso. Sempre foi vôlei. Só que quando eu decidi fazer a maratona, vôlei de praia com maratona, não estava dando para as panturrilhas. Não combina muito, né? A pessoa fica meio nervoso. Mas aí o segundo sempre foi a bike. A bike,
Tanto é que no triatlo eu não consigo ir com gana na bike, porque a bike é passeio. Tá Quando eu vejo, eu tô viajando. passeando de bike, tô curtindo, e daí tem que ter um foco ali. Eu falei, gente, não consigo sofrer na bike, eu gosto de lazer. E apreciar e ver. Então, sempre que eu tô precisando fazer as pazes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou adoçar minha criança lá, eu vou pedalar. Tá aí, ó, dica importante, né? Se tu tá afim de começar, nunca tinha pensado nisso, vê É só. o esporte da infância Então, que me algo deixa que feliz. te remeteu a um momento, né? Super doce, super feliz da tua vida, que normalmente é a nossa infância, né? Vai resgatar aí vários insights e vários momentinhos que vão talvez ser esse gatilho para te dar sequência, né? E aí a partir disso, sim, criar o hábito, enfim, é muito legal. E também respeitar, né, Léo, o estilo, o momento de vida, né? Como a Fê falou, ela tá num momento de transição de carreira, não consegue treinar como ela gostaria, né? O ano passado, eu queria fazer essa prova maratona. Não sou ainda maratonista, mas serei. Mais um spoiler. Ano que vem. E eu queria muito fazer essa prova esse ano. Ano que vem. Já Ano que anotaram vem. aí, né? Eu nem perguntei pro coach. Mas eu já tô falando, viu, coach? Mas eu não consegui encaixar, porque eu tive o momento da loja, mudança da loja e tudo, não consegui treinar e fazer pra eu não fazer. Eu quero fazer pra curtir. A corrida sempre foi isso pra mim. Sempre. Eu corro desde a minha adolescência. Sempre corri pra curtir, porque eu gosto, me dá prazer, me relaxa, eu falo com a minha meditação. Então, eu quero correr assim, né? É um percurso maior, né? Vai desgastar mais, só que eu quero curtir, mesmo assim eu quero curtir. Então, esse ano não consegui e entender, né? Respeitar. Não, esse ano não deu, né? Aí surgiu a oportunidade com a Jack, que foi super legal, né? Ver ela conquistando ali. Ela, pô, obrigado, nem eu acreditava em mim, né? Então, poxa, ver isso é muito legal. E aí, ano que vem, se tudo der certo, encaixarei os treinos. Tá anotado. Fê, próximos passos, planos para o futuro, enfim, tem algo já pensado, definido, né? Esse ano eu comecei o ano com um projeto que era fazer a Serra do Rio do Rastro, né? Eu fiz o 25K. A Thaisa disse pra mim, não pode correr até o 7º quilômetro. Eu tava correndo no 3 e eu pensei, não vou conseguir, porque eu não podia correr até o 7º. Eu não podia caminhar, né, até o 7º. Não, mas deu tudo certo. Eu brinco que essa prova eu tinha um treino e um sonho, e eu não tinha inscrição, era verdade. A minha inscrição veio faltando 15 dias da prova, e eu não desisti de treinar, porque eu tinha convicção de que ia dar certo. Então, isso foi em maio, né? Então, eu levei os treinos como deu para levar, assim, semanas ia bem, semanas não ia, mas eu me dediquei. Eu sei que talvez eu podia fazer melhor a prova, mas eu fiz como você falou, contemplar. Eu não sei se eu vou voltar a subir a serra de novo, então eu queria fazer essa prova contemplando. Eu queria me sentir no jogo de novo, sabe assim? Tô no game. Então, essa prova veio para isso. Depois eu tive o prazer de estrear a primeira corrida com a minha filha, e isso também me trouxe muita alegria. Então eu fui resgatando esse voltar a treinar com regularidade nesse novo momento da minha vida com isso. E foi esse sentimento que eu fui fazer essa meia maratona. Foi com isso, com amigos, primeira corrida deles, então não era a minha performance, eu não fui buscando performance ou nada disso. Mas a gente tem um fator que quando você já fez um dia, né? Já fiz 2 maratonas, já estreiei no triatlo, eu sou super entusiasta, não sou nada profissional, sou só uma pessoa que gosta de se desafiar um pouquinho. Mas eu já tive períodos de treinar 14 horas semanais. É um volume, né, para mortais alto, assim. Então, o que acontece? Fazer um Ironman. A gente se cobra. A gente se cobra que a gente tem que ter o mesmo volume de antes, a mesma performance de antes, tudo e não olha para o momento atual de hoje da vida, que é outro time, como você falou. Ainda mais mulher, né? Exato. Questão hormonal, tem tudo isso, né? Tem vários fatores, não só do externo, mas nosso também, biológico, enfim. Então, isso foi mais um aprendizado. Eu estou em outro momento da minha vida, eu não posso me cobrar que eu seja tenha a mesma performance que eu já tive, né? Eu só não quero sair do game. Então, quais são os planos para
pro próximo. Eu descobri, não foi da melhor forma também, mas que eu acho que o triatlo é algo que toma muito meu coração. As 3 modalidades, elas tomam muito meu coração. E eu percebi o quanto me doía estar afastada do triatlo quando eu fui fazer a arbitragem de uma prova de triatlo. E eu estava lá como árbitra e não como atleta. Eu estava nessa prova. E aquilo encheu meus olhos de Minha esposa lágrima. também. Fazia, acho que uns 20 anos que não fazia uma prova de triatlo. E aí eu pensei assim, nossa, eu queria estar aqui como atleta. Não que eu não estivesse feliz de estar lá como árbitra, não, pelo contrário. Mas eu senti que eu queria estar ali, entrando no mar, pedalando. E aí eu falei, gente, eu preciso resgatar isso, né? Então, ainda tenho o plano desse ano é fechar o ano com um sprint no final do ano. Boa. Talvez uma prova de novembro, né? Então, assim, dá treinador? Dá? Tem Se o memória, treinador tem diz que que treinar, dá, né? Tem que treinar, mas lógico, Tem que lógico treinar. que sim. A última vez que eu caí no mar, acho que foi com você e da Justin, no carnaval, hein? Levei um pau deles? Levei, mas nadei. Natação, tu não sabes, mas é a grande carta da manga da nossa chefe da casa aqui. Ah, é? Você é boa nadadora, senhora? Não posso ir com ela, então. E professora? Viu? Você sabe que eu não sabia Tá nadar, né? começando a fechar o cerco aqui. Eu não sabia nadar e eu fui aprender a nadar para fazer minha primeira prova de triatlo agora, como adulta. 3 anos, estreiei em 2023. Ai, que legal! Há 2 anos atrás. bom. Realmente não sabia nadar nada. Então eu só tinha medo de não dar pé. Depois eu descobri que a gente não vai dar pé mesmo. Então eu queria. Eu não tenho medo de não dar pé, não. Não vai mesmo. Mas eu não tenho medo do mar, eu não tenho medo de bicho. Adoro a água, então tenho o maior respeito pela natureza. Uma sacola no meio do oceano. Né? Desespero. A mãozada na sacola parece que é um já monstro aconteceu. do Lago Ness, né? Pra não ser desvencida da não sacola sai. nunca. Que isso? Já aconteceu eu dar uma abraçada e dar um... Eu falei, meu Deus, aí não posso pensar que seja um bicho, alguma coisa, eu vou pensar que é só uma sacolinha mesmo. Isso. Né? Muito bom. Ai, Meninas, pra gente fechar o nosso papo, é lógico que a gente ficaria aqui Horas. até começar o dia de amanhã, mas eu acho que é sempre legal a gente deixar uma mensagem, um recado, né? Apesar de vários insights aí que vocês já pegaram desse papo breve, mas com muita qualidade, essa mensagem final, o que vocês gostariam de deixar super claro e evidente para todo mundo que está nos assistindo ali, né? Com relação a práticas e hábitos de saúde, enfim. Thay. Eu acho que todo mundo precisa buscar alguma coisa da atividade física para te dar prazer, né? Acima de tudo. Lógico que tem a questão da saúde, mas para te dar prazer, para sair um pouco da loucura do dia a dia, porque é corrido para todo mundo, sabemos disso, família, trabalho, filhos, essa rotina maluca. Então, para mim, a atividade física funciona isso, né? Desligar ali e é o meu momento, a minha 1 hora ali, né? O que eu tenho no dia, mas é que eu deixo o celular do lado e as pessoas buscarem isso. Eu converso muito com as pessoas que vêm aqui na loja, o que você faz? Ai, mas eu não consigo, porque eu já tentei. Tem tanta coisa hoje, Não tem tempo. Tem tanta opção. Não, tempo é o que as pessoas mais falam, né? 15 minutos na sala da tua casa, você vai ter. Você vai ter, né? No celular ali. Então, é buscar isso. Se você tá com uma dificuldade, busca uma assessoria de corrida, um grupo de beach tênis, um grupo de yoga. Tem muitas, né? Muitas atividades para você ir se identificando e devagarinho você vai entrando nesse ambiente e vai mudando ali, né? Um pouquinho o teu estilo de vida, pensando numa longevidade, né? A gente não pensa muito nisso daqui a 20, 30, 40 anos, né? Como que nós vamos estar daqui a 20 anos, né? Será que eu vou conseguir botar meu tênis daqui a, sei lá, 30 anos, né? A gente não pensa muito além, assim. Então, e também pensando na saúde, né? Doenças aí, várias doenças diretamente ligadas, né? Atividade física. Então,
A gente tem que pensar nisso, né? Que eu sempre falo muito aqui na loja, promovendo tudo isso, né? Esse ambiente wellness é pensar na sua saúde, né? Na convivência com o teu filho, no crescimento do teu filho, como é que você vai estar quando o teu filho tiver tantos anos, e porque é só benefício, né? E comprovado ali 15 minutos diários, 15 minutos, não é nada 3 horas, né? Não. Mas faz diferença e a longo prazo com certeza vai fazer diferença na sua vida, né? Certamente. Fê? Bom, o que eu tenho para deixar hoje é não se compare com nada, nem com ninguém e nem que um dia aquilo que você já fez, né? O importante é sempre olhar o seu momento de hoje. Eu acho que esse é o maior aprendizado e o maior conselho que eu deixo para vocês aqui, né? Dica, vamos dizer assim. E outra coisa, não burocratize muito. Comece com o que tu tem hoje para começar, com 15 minutos que você tem na sala da sua casa. Eu lembro várias vezes que eu fiz exercício, e ainda faço, com um galão de água, de 5 litros de água, né, com corda, na sala da minha casa. Assim foi a pandemia inteira. Então, sai para dar a volta na praça, aonde você estiver, né? Então, leva seu cachorro para passear. Enfim, tudo isso é movimente-se, né? Teve um dia que eu troquei hábitos ruins por uma pista de corrida e fez muita diferença na minha vida, mesmo, e faz muita diferença na minha vida. Tanto é que hoje hoje eu sou envolvida no esporte, com o trabalho no esporte, eu nunca nem imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Então, o esporte realmente ele transforma um contexto total. Então, comece da maneira que você pode começar hoje, sem burocratizar. E depois você vai melhorando, vai entendendo, vai olhando o que você precisa para evoluir, para não ficar parado também. Né? Não se sabote, né? Não fique ali bloqueado. Ai, não, eu só vou quando eu... Não, o quando eu às vezes não chega, o momento perfeito não chega. Então, inicie agora como você tem e vai se aperfeiçoando. Se envolva em comunidades, vem conhecer vem conhecer uma assessoria, vem fazer um treinão. Foi assim que eu iniciei numa assessoria. Fui num treinão que uma amiga me convidou e aí eu vi que era importante estar ali, a importância de estar nesse grupo e assim eu iniciei e fez muito bem estar ali. Então, inicie da maneira como você achar que tem que iniciar. Então, não burocratize. Eu acho que é isso. Maravilha. Olha aqui, quase esqueci. Eu olhei para baixo e lembrei. Ó. A gente sempre inventa um presentinho. Alto Giro mandou um presentinho para você, Fê. Até porque Fê passou lá no nosso túnel energético do Alto Giro da Maratona, que lá tava uma bagunça quase incontrolável, né? Então tá aqui uma lembrancinha para você. E faz muita diferença. E um agradecimento especial aí, né? Pelo teu tempo, pela tua história, né, Thay? É isso aí. Isso aí. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo presentinho da Alto Giro. E olha, faz muita diferença essa torcida mesmo, muita diferença na chegada, muita diferença quando você tá bem. E muita diferença, principalmente quando você está precisando desse gás. Dar uma energia, né? Eu me senti muito acolhida e eu vou dizer, eu fui procurar porque eu tinha certeza. Eu falei, não é possível que nenhum fotógrafo tenha feito uma foto do Léo. Eu falei, gente, eu fiquei atrás da foto, ó, foco radical. Eu fiquei atrás dessa foto, aquelas milhões de fotos lá da maratona. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que ter. E eu achei a foto. Achou a foto. Porque realmente, muito obrigada, Léo. Fez muita diferença, porque naquele momento eu tava me sentindo, né, não tava me sentindo psicologicamente muito bem. E aí você disse, vai, a chegada tá ali, cara, tu consegue, vai fechar essa prova. E aí, realmente, vai, fecha a prova e foi o que foi. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu, turma. Obrigado aí por mais esse episódio de KaiCast. E até a próxima. Vamos nessa. Até. Obrigada. Obrigada, até.